Rádio Revista André Luiz. Apresentação: Marizilda Neto, Estela Pavanelli e Vanessa Cavalcante. Bom dia para você que sintoniza a Rede Bonova de Rádio e a TV Mundo Maior. Estamos ao vivo aqui no programa Rádio Revista André Luiz, 12 de abril de 2018. Eu, Vanessa Cavalcante, já desejo para você uma ótima quinta e para elas também, aqui as meninas, Marizilda Neto, bom dia. Bom dia, Vanessa, bom dia, Estela, tudo... É uma alegria estar aqui e uma alegria poder estar na sua companhia também. Muito bom. E bom dia, Estela Pavanelli, tudo bom? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Zilda. Você que nos ouve, que nos vê, com alegria renovada que estamos aqui. É isso mesmo, e você vai participando aí pelas nossas redes sociais, nosso WhatsApp, também nosso Facebook, vai anotando o nosso número para enviar a sua participação para o nosso programa de hoje, que é muito bacana, né, saber o que você acha sobre o tema. Nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, que está comemorando 161 anos de lançamento, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, comemorando 154 anos. É isso mesmo, o que você acha sobre essas obras, a importância, o conteúdo, a proposta delas? Pelo nosso WhatsApp você pode participar, 0 operadora 11 98575 9580. Pode enviar aí também um áudio para o nosso programa. E também estamos pelo Facebook ao vivo na nossa página, né? facebook.com/Rede Bonova de Rádio, para você curtir, compartilhar com seus amigos, enviar uma pergunta para o nosso programa aqui de hoje. Vamos começar aí falando qual que é a data, né, de lançamento e qual é a proposta da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Estela. Vamos lá, vou pegar minha colinha, que é o meu óculos. Então, o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, 15 de abril de 1864. Né? Então, a importância desse livro, Vanessa, para nós, da doutrina espírita, eu acho que assim, é o nosso livro de cabeceira. Né? A gente não pode deixar de considerá-lo a leitura diária desse livro, né? Que nos dá o código moral. Né? Eu acho que essa é a principal importância deste livro de leitura diária para todos nós espíritas. Ele nos dá a conduta diária, ele nos dá a conduta moral. É o livro que nos traz todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Né? É um livro que ele traz os ensinamentos do Novo Testamento, né? Os ensinamentos do Novo Testamento nada mais é do que o Novo Testamento. E tem lá após algumas passagens, alguns escritos, tem lá a visão espírita, né? Vem lá escrito Instrução dos Espíritos. Então, ele dá a visão espírita daquela passagem de Jesus. Então, para nós espíritas, é um código de ética, um código de conduta. Então, é um livro muito importante, de leitura diária e atualíssimo, né? Atualíssimo, porque são os conceitos de Jesus. Então, é um verdadeiro livro de conduta moral a todos nós. Daí a importância dele, né? Atemporal, né? Sim, atemporal. Sim, exatamente. É interessante que o Orson Peter Carrara, mais Isaías Claro e a Ditinha Calisto, eles fizeram um livro em homenagem a 150 anos do Evangelho, que vale para 154, porque dá na mesma, continuidade, né? E é interessante que no prefácio eles falam assim, ó, o Consolador prometido chegou e permanece entre nós e cumpre a sua sagrada missão de ensinar e recordar tudo o que o Senhor dissera. E é verdade, né? E sempre estará conosco, pois o Cristo jamais nos deixará órfãos. Ele diz assim, o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho do Cristo. E é o cristianismo redivivo, né? O ensinamento moral que Jesus não só ensinou, como exemplificou, né? E aí ele fala assim, o que é o Evangelho? E ele dá a definição do próprio Allan Kardec, na introdução do Evangelho, que optou por denominá-lo como código, um código de natureza universal, né? ou de natureza moral, mas um código universal, que serve a todos os cultos, a todos os povos e a todos os tempos. Ou seja, é um livro que serve, aqui para nós serve... como a Estela disse, é atemporal. Não tem, é incontestável. Aqueles que querem, ele tá superado, ultrapassado, não está.
Não está. Nós é que não o entendemos muito bem ainda. Né? A gente precisa estudar muito bem esse livro para poder assimilar efetivamente, principalmente as bem-aventuranças, né? Que são um código extraordinário, que se Gandhi diz que se todos os livros fossem queimados, destruídos e ficassem só as bem-aventuranças, nós Já estaríamos seriam, salvos. Olha que coisa Então, importante. importante. Sim, porque ele já, né? as bem-aventuranças já nos dirige, né? A Norteia- vida. Todas norteia as a vida, norteia é. a Verdade. vida. Quais os outros principais ensinamentos aí do Evangelho, Isilda? Os principais capítulos que você pode destacar para nós? Bom, na verdade a gente pode falar do que ele fala, né? Ele fala é interessante que ele fala de Deus como a causa primária, apesar de que lá a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é que é essa, mas no Evangelho isso é reforçado, né? Que Deus é o supremo poder e que tudo vem dele, né? Mas ao mesmo tempo ele fala das aflições, como você se libertar das aflições. Ele fala as bem-aventuranças, incontestável, né? Não tem como. Ele fala da misericórdia de Deus, fala também de que você, a família, fala de família, Honrar pai e mãe. honrar pai e mãe, fala de casamento, dessa união, ao que Deus, até hoje no programa da manhã, teve um Manhã comentário Boa assim, Nova. né? Ele, assim, o que Deus uniu, o homem não separa, que também as pessoas ainda não entendem. O que Deus uniu pelo amor, né? Ninguém separa. O que está unido pelo amor é uma união feita por Deus, né? Questão do divórcio, Isso. né? Esse Então, esclarecimento. fala da humildade, fala do amor, essencial para nós, né? Que o amor e a humildade são a essência da nossa vida. Se você tiver a humildade e tiver amor, nada, é como o Paulo, né? Nada vai ter problema na sua vida, né? Você vai superar todas as dificuldades sem muito sofrimento, né? É verdade. Estela? É um livro de cabeceira, né, Estela? Eu gosto muito do Há Muitas Moradas na Casa Também, do Meu Pai. isso. Né? Eu Também. acho que explica muita coisa que eu acho que não fica muito claro a hora que a gente conversa com as pessoas e não fica muito claro para a gente também. E se você conversar sem embasamento, né? Então, acho que o Evangelho explica muito bem isso. E nos dá uma esperança, né? Quando fala muitas moradas na casa de meu pai, acho que dá uma esperança para a gente, não só de que nós não estamos sozinhos no mundo, né? Porque a gente não pode ser egoísta a esse ponto de achar que só nós, né? Só a Terra tá aqui povoada, como também das nossas vidas, né? Também as várias vidas que nós temos, né? E nos fala do mundo espiritual. Então, eu acho que cada capítulo e a sequência que ali vem, o Evangelho tem uma sequência muito lógica e que vai nos explicando. Você lê um capítulo e depois o outro complementa. Então, eu acho que essa é bem lógico. Então, eu gosto muito desse capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Daí, na sequência, vem Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Então, é uma sequência muito legal. bacana. Então, eu gosto muito desses capítulos e da sequência com que eles vêm. E né? assim, Tem um link, né? Tem um link, entre e aí a nos- gente vai entendendo uma coisa com a outra. E o Evangelho no Lar, quando a gente faz, por isso que não fica chato você fazer Evangelho no Lar e depois terminou o Evangelho, começar de novo, porque a cada leitura é um entendimento novo. Este é o livro principal para fazer o Evangelho no Lar, então. Sim, esse é o livro principal. Você pode até ampliar os seus estudos conforme você vai fazendo, há muitos anos você vem fazendo Evangelho no Lar, você pode até ampliar os seus estudos se você tiver um tempo e se a família toda é espírita e consegue, mas o Evangelho é o norte, é o principal livro para o Evangelho no Lar. Pois é, a fé que transporta montanhas, que também você fala, como que eu vou transportar uma montanha? Mas Pois você é. transporta porque a sua fé consegue fazer milagres. Milagres no sentido da coisa possível, da coisa admirável, como uma possibilidade que a lei nos permite. Da né? perseverança, né? Da Isso, perseverança. E assim, ao final ainda, no último capítulo, o 28º, tem as preces para aquelas pessoas que não conseguem ainda fazer uma prece. Ela tem vergonha de fazer prece. Ela pode treinar lá, porque tem uma porção de preces que você pode ler e, ao mesmo tempo, se você lê sentindo aquilo que você está lendo, é válido.
Né? Então é uma forma de você se soltar para orar, para falar com Deus, que Deus não exige nenhum luxo, né? nenhum palavreado muito complexo. Ele só pede para nós que a gente fale com o coração. Né? Verdade. E você aí que está acompanhando o programa, o que você acha sobre o assunto? Pode ligar também para participar ao vivo aqui do nosso programa. Fale lá com a Verinha no 0800 979 5011 para enviar a sua participação no nosso Facebook. Nós temos o Daniel Bispo Soares desejando bom dia para todo mundo, a Jaqueline Morales também. O Daniel diz assim: eu preciso de prece, estou desempregado. E aí, como que o Evangelho pode ajudar? Então, já que a gente acabou de falar que tem preces lá no Evangelho. Né? Então, a gente pode fazer as vibrações por ele. Eu acho que nós todos, o rádio e a TV é muito bacana com relação a isso, né? Porque eu acho que assim, Daniel Bispo. Eu acho que a gente pode, né, todos nós nos movimentarmos e vibrarmos, não só por ele, mas por toda a população, que eu acho que a população está bem sofrida, né, nessa fase. Acho que está todo mundo passando por situações bem sofridas. Mas um recadinho para ele, ou uma orientação para ele: abre o Evangelho todo dia, toda noite, faça suas preces, você mesmo também se fortaleça usando o Evangelho, né? Com certeza. Leia uma página do Evangelho. Eu acho que você vai clarear um pouquinho os seus caminhos, porque quando a gente se liga ao Evangelho, se liga a coisas boas, eu acho que abre, né, a nossa visão de mundo, a gente vê as coisas com de outra forma, né? E a gente não fica só naquela questão do negativismo, né? Que queira ou não queira, essa questão do desemprego deixa a gente chato. E aí parece que é só com a gente. Então, se fortaleça, Daniel. Pegue o Evangelho e se fortaleça através das leituras que você possa fazer. Então, eu acho que isso vai te ajudar bastante. Foco, e, né? Com certeza, todos que estão te ouvindo nesse momento vão te ajudar, e as vibrações positivas chegarão até você. Traz um otimismo, né? Sim, sim. Posso dar uma dica também? Claro. Uma coisa que é interessante, Daniel, você mentalizar. O que você quer? Qual é o tipo de trabalho que você pretende ter? Mentalize isso, porque os nossos planejamentos começam no nosso pensamento. Então, todo pensamento positivo que você tiver, e é difícil, a gente sabe que é difícil nesse momento, mas faça um esforço para ter um pensamento positivo, idealize aquilo que você deseja, porque isso toma forma. Mantenha esse pensamento firme e forte, porque ele fica materializado no plano, na atmosfera. E isso vai atrair coisas para você. Então, eu acho que é uma boa também. Isso. Uma boa mesmo. Né? Antônio Carlos Cassis, bom dia, queridas. Muito bom estar com vocês. Um grande abraço. Um abraço, bom dia. A Sônia Trufen também desejando bom dia. O Aldenis Leite, pessoas excepcionais, excelente programa. Opa, que bom maravilha, dia, né? Doutor. Você também, né? É recíproco, né, Vanessa? Ele é muito fraterno. Um beijo. A Rita Flor, parabéns, amigas. Um beijo, Rita. Fátima Barbosa também participando. E o Flávio Carlos Vilela diz: bom dia. Será que o movimento espírita segue os fundamentos da doutrina espírita hoje? Será que a doutrina espírita se baseia somente no Evangelho segundo o Espiritismo? Onde estão as demais obras de Allan Kardec? Gandhi não citou a bem-aventurança, e sim o Sermão da Montanha. É o mesmo. E aí? É a mesma coisa. O Sermão da Montanha são as bem-aventuranças. É o Sermão da Montanha, que ele deu as bem-aventuranças lá. Isso, né? Que ele diz aqui. Será que a doutrina se baseia somente no Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Como assim somente? É uma pergunta, Evangelho? né? Será que a doutrina espírita se baseia somente no Evangelho? Não. É A base da base. doutrina é o Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos é que saíram surgiu todos o Livro dos os Médiuns, médiuns. o Evangelho, o Livro do Céu e Primeiro Inferno, é o Livro a dos Gênesis. Espíritos. Primeiro é o Livro dos Espíritos. É o primeiro. Tá respondido. É a estrutura da doutrina. É o Livro dos Daí, Espíritos. ele tira a parte moral do Evangelho. O Evangelho, né? do livro terceiro, do Livro dos Espíritos, é de onde tirou. Agora, eu não entendo o que ele quer dizer com somente o Evangelho segundo o Não, se a gente só se Espírito. baseia na coisa religiosa, não. Não, porque eu tenho tríplice aspecto, né? É. A gente tem o Livro dos Espíritos, que é a questão filosófica, o Livro dos Médios, que atinge a ciência, e o Evangelho, que atinge a parte religiosa. Então, não entendi muito bem a pergunta. Mas está respondido. Não, a base é essa, porque tudo o que a ciência hoje está comprovando
o Espiritismo já falou. Sim. Nada do que o Espiritismo trouxe, a ciência consegue ir contra. E contra. Verdade. E tanto que a Kardec falou, se a ciência comprovar algo diferente, fique com a ciência. Mas ela ainda não conseguiu. Ela só está descobrindo o que a doutrina espírita já falou. Então, a Débora Leite, bom dia meninas, bom dia Débora. Bom dia. Maria Medeiros, a Raimunda Paixão diz, eu sou muito grata à espiritualidade e fã do assunto. Que bom, né? Isso é bom, né? Estudar é uma delícia, né? Eu acho que estudar a doutrina espírita é uma delícia. É bom porque, na verdade, muita gente não quer estudar muito, porque você tem que se transformar, porque aí você tem o conhecimento. E se você tendo conhecimento, você já não pode fazer algumas coisas que você fazia. Implica em responsabilidade. É lógico, responsabilidade, né? Nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer. Acha Então, chato. Nossa, é muito fácil o espiritismo porque deixa para a próxima vida. Não, é o contrário. Ele não é tão fácil, porque ele te dá a responsabilidade, ninguém faz por você. Você tem que fazer. Se você não fizer hoje, você vai ter que fazer amanhã. Há algum tempo você vai ter que mudar. Você vai ter que entender esse processo, essa estrutura do universo, de como a lei funciona, para você poder ser feliz. Verdade. Por que a gente tem tanta dificuldade ainda de colocar os ensinamentos do Evangelho em prática, Estela? Que pergunta difícil. Pois é. Que dificuldade. Sabe que eu penso nisso? Eu escutei outro dia uma estudiosa também falando que nós temos essa dificuldade, mas está tudo certo. Porque é para ter mesmo essa dificuldade, porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Se a gente não tivesse essa dificuldade, nós não estaríamos aqui. Faz parte, então. Faz parte do nosso processo evolutivo ter esta dificuldade. Então, agora, não é ficar com essa dificuldade o tempo todo, né? Você está no mundo de provas e expiações, mas nós estamos num processo evolutivo. Então, é ter esta dificuldade, mas é ir superando a cada tempo e superando essa dificuldade. Então, eu acho que assim, a gente não pode ficar triste ou ficar melancólico, depressivo e ficar se cobrando porque temos essa dificuldade, né? sentir culpa por ter essa dificuldade. Mas é ir se melhorando, e procurando e buscando. Mas está tudo certo ter essa dificuldade, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Então não está fora do contexto, está dentro do contexto, porque nós estamos nesse mundo, né? Mas a gente precisa ir. Eu não posso ter a mesma dificuldade que eu tinha há 1, há 2, há 3, há 10 anos atrás, quando eu tinha menos conhecimento do que eu tenho hoje. Verdade. Né? Eu tenho que ter melhorado um pouco. Mas eu não posso me cobrar tanto, senão eu não estaria nesse mundo. Com certeza. Né? Mas eu tenho que me cobrar mais do que eu fazia 10 anos atrás, ou há 2, ou há 1 dia atrás. Né? Depois eu ter estudado. Para ver uma evolução. Eu tenho que ter uma evolução. Se você pensar em tudo na vida, tudo que nós fazemos hoje, por exemplo, aqui encarnados, como se fosse a única vida, a única existência que nós teríamos. Tudo que nós fazemos tem dificuldade. Desde que você nasce, você tem dificuldade para engolir, porque você tem que aprender a mamar, você tem dificuldade para aprender a falar, você tem dificuldade para aprender a comer, para andar, você tem dificuldade para aprender na escola. Não, você entra lá, é tudo com mais dificuldade. É verdade. São dificuldades que são, na verdade, oportunidades de desenvolvimento da sua criatividade, da sua inteligência, da sua moralidade. Tudo isso é benefício, é que a gente não encara como um benefício, a gente encara sempre só como uma dificuldade. A gente quer tudo muito pronto. E quando você conquista, aquilo fica para sempre. Agora, quando te dão, você esquece. Você não assimila. Né? Tem um minutinho aí, vamos ver se dá tempo de atender a Fátima. Nossa ouvinte está na linha, né? Bom dia, Fátima. Tá um pouco baixo aqui, não estou ouvindo. Fátima? Oi, eu não estou ouvindo, é muito longe. É, né? Agora ficou um pouco melhor. Tudo bom? Tudo bem? Tá longe ainda. Eu estou te ouvindo melhor. Você pode fazer uma pergunta aí, uma colocação? Então, eu levei um susto agora quando eu liguei vocês e vocês estavam falando do Evangelho. Por quê? Porque assim, Oi, bom dia. Pode falar. E aí eu lembrei que eu gosto muito do Evangelho. Eu leio o Evangelho todos os dias. E tem um dia da semana que eu faço o Evangelho com a família, né? Sim. E eu
tomei conhecimento de um centro espírita aqui perto de casa, e outro dia eu fui lá visitar o centro, né? E aí eu passei por uma consulta, e o médico, ele me olhou para mim, me abraçou e falou assim: Fátima, como é que você chegou até aqui com toda essa dificuldade? Eu falei para ele, eu e o Evangelho. Bacana. E aí ele me passou um tratamento, tudo bem. Agora eu ouvi a simplicidade que eu falei com ele do Evangelho. O Evangelho me ensinou, me amparou a caminhar. Então eu queria falar para esse jovem que está desempregado, que eu sou mãe, sou sogra. Então assim, quando ele foi fazer o Evangelho, ele pediu para o pai mostrar para ele quais são as faculdades que ele precisa pôr em prática hoje para encontrar o emprego dele. E ter paciência, porque ele vai encontrar. O Evangelho te desenvolve a paciência. É tudo isso. É verdade, Fátima. Obrigada por ter compartilhado aí a sua experiência. A gente vai comentar aqui depois do intervalo. Um beijo para você. Beijo. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Você ouviu Rádio Revista André Luiz. Meu nome é Bolota e estou aqui para lhes contar a minha história. Esperei 2 meses até que a Jéssica, minha dona, viesse me buscar. Mas de repente vi-me em outro lugar, um lugar bonito, mas senti a falta da minha dona e do pessoal de casa. Será que a Bolota vai ficar sem a dona dela, poxa? Eu acredito que para tudo tem um jeito. Não se preocupe, nem a morte pode nos separar dos nossos grandes amigos. Quer saber mais sobre o amor e a amizade entre os animais e os seres humanos? Conheça o livro Minha Vida de Cachorro, da Mundo Maior Editora. Uma história emocionante que vai encantar o pequeno leitor. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. E se pudéssemos espalhar a mensagem do bem para cada vez mais pessoas? No mercado editorial desde 2000, a editora Mundo Maior conta com um vasto catálogo de títulos espíritas e espiritualistas. Dentre eles, romances, livros para estudos, autoconhecimento e infanto-juvenil, sempre trazendo lançamentos produzidos a partir dos mais modernos padrões de diagramação, seguindo as tendências do mercado editorial. Aprendemos que o conhecimento é fundamental para alcançarmos nossos objetivos, além de poder abrilhantar nosso caminho para a evolução. Melhor que aprender é poder compartilhar essa cultura. Você, dono de livraria ou dirigente de centro espírita, não deixe de se tornar um divulgador da mensagem consoladora. E conte com nossas obras para que juntos possamos espalhar conhecimento, inspiração e mensagem positiva. Já está disponível na Mundo Maior um DVD que vai ajudar você a encarar a vida com mais leveza e responsabilidade. O DVD Espiritismo e Bem-Estar, Vencendo os Desafios, reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapera Júnior e William Sanches. Cascapera é médico ortomolecular e aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino e suas fases sob a ótica do espiritismo. Já o comunicador William Sanches, especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade, trata do tema Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue agora para 0 operadora 11 4966 5775 e adquira o seu DVD agora mesmo. É a Mundo Maior ajudando você a se superar sempre.
gente, estamos de volta aqui com Rádio Revista André Luiz, ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Agora, antes da gente comentar aí o recado da Fátima, que foi muito bacana, né? Um beijo pra Fátima. Temos aí o 16º Encontro Amigos da Boa Nova, dia 21 de abril, já tá chegando, né? Menos de 10 dias. Nós vamos ter aí o nosso evento com as palestras do Alberto Almeida, o Aldenis Leite, Manolo Quezada, e também um debate sobre crenças limitantes, traumas também, com André Marouço, Hildo Rosa, Deusa Samu, Delmar Franco, e também participações musicais. A Paula Zampi vai estar por lá, dupla Ricardo e Eduardo, e vai ter teatro também, uma peça teatral criada exclusivamente para este evento. Ligue, participe deste encontro nosso, nós aguardamos aí a sua presença. Para você garantir o seu lugar, 0 Operadora 11 2458 3214 ou acesse o site mundomaior.com.br. O Internacional Eventos de Guarulhos fica na rua João Cavalari 133, Ponte Grande, e aí tem aí os pontos de venda, né? No Centro Espírita Nosso Lar, Unidade de Santana, Rua Duarte de Azevedo, 691, informações nos 2950-5155. E também no Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, Rua Camomila, 375, no Jardim Helena, fica em São Miguel Paulista, e você pode ligar no 4117-1819 para informações também. Tem as caravanas, a caravana de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, é só falar com a Cida, 5611-3445. E tem a caravana Carruagem Dourada de Suzano e Mogi das Cruzes. Você fala lá com o Vinícius no 4790-1920. Vai conhecer a Estela? Vai estar lá, Estela, no encontro? Vamos, estaremos lá. Recebendo Isilda? Abraços. Sim, com certeza. Eu não perco, porque eu adoro aquilo. É bom demais, né? Vai lá para você conhecer e dar um abraço nas meninas. E a Fátima ligou, disse aí que levou um susto quando a gente estava falando do Evangelho. A coincidência, né? Porque ela passou por isso recentemente. Deu aí um recado pro Daniel, que falou que está desempregado. E ela falou para ele ter paciência. E o que nós podemos falar sobre isso, Estela? Eu acho que é isso mesmo. E que bacana, viu, Daniel? Você vê como as pessoas estão te ajudando, te fortalecendo. Agora faça a sua parte, se fortaleça também, tenha pensamentos positivos que as coisas vão melhorar. Isilda? A fé, lembrar a fé. Vai lá no capítulo também, Fé que Transporta a Montanha, você vai ver como isso muda a vida da gente, né? Nós temos que nos abrir para o universo, né? O universo conspira a nosso favor. Nós é que ficamos fechadinhos, então vamos nos abrir para ele e agradecer. Agradeça todos os dias por você estar vivo, por você ter uma profissão, por você ter essa disposição de ter um trabalho, enfim, agradeça a sua vida. Lembrando o Divaldo, que ele fala, por que a longevidade? Que tem a ver com, longevidade tem a ver com vida boa, com vida tranquila, ele fala, porque eu amo, porque eu gosto da vida, eu amo a vida. Uhum. Então faça assim também, Daniel. Eu sei que é difícil, não é fácil, né? Porque é um momento de dificuldade, mas é um momento também de crescimento. Lembre-se que quando a gente consegue superar, a gente cresceu. E você vai estar crescendo nesse período em que você está trabalhando para conseguir esse seu objetivo. Com certeza. Pelo WhatsApp, lembrando o nosso número 985759580 para você enviar sua participação. A Simone de Santa Catarina, diz que tem um filho de 5 anos pela primeira vez na escola, mas segundo o psicólogo ele tem ansiedade de separação, mas ele nunca vivenciou nenhuma coisa que deixe ele ter medo de ficar sem mim. Ele sendo uma criança normal, seria caso de procurar ajuda espiritual? E aí, Zil? Eu não sei, a ajuda espiritual é sempre bom, né? Porque, assim, ela nunca vai fazer mal. Receber passe, estar numa evangelização, toda a religiosidade é importante para qualquer ser, desde o bebê até a idade mais madura, né? A gente está ficando nessa idade madura, então a gente não quer falar velhice, né? Desde bebê até bebezão. Até bebezão, isso, que a gente volta a ser bebê, né? Mas é interessante, como é o nome dela? Simone. Eu sei, minha filha não teve nenhum problema de... nenhuma causa, né? Mas ela também não queria ficar só. Né? Porque às vezes é da criança, né? Ela está falando que ele não quer ficar só, é isso? Entendo separação, no caso de ir para a escola, então, entendi algo nesse sentido. Ela, na verdade, ela não queria nem que a professora, olha só,
ela estava numa classe de alunos e lá no comecinho, no prézinho, com 5 anos, ela não queria que a professora saísse da classe, ela tinha que ir junto. Então, isso nós combinamos com a professora, nós fomos vendo quais eram os sintomas que causavam, por que daquilo, se tinha acontecido algum problema. Veja se aconteceu algum problema com seu filho, se teve alguma situação que marcou essa coisa de separado, ele ter ficado sozinho por algum momento e ter ficado com medo. Eu acho que tudo tem que ser analisado, mas o tratamento espiritual não vai fazer mal, vai ajudar, porque vai aproximar cada vez mais ele da espiritualidade. É verdade. Né? Eu penso da mesma forma, porque às vezes a mãe não percebeu, mas para a criança aconteceu alguma coisa que para ele marcou, que a mãe não percebeu, que para a mãe não foi nada, né? Que a mãe às vezes saiu um pouquinho de perto, que ela estava dando atenção para a criança, mas a criança não fez a mesma leitura. Para a criança pode ter sido gerado algum trauma, mas que a mãe não percebeu. Então, eu acho que assim, o tratamento espiritual não faz mal. Leva a criança no centro, tem evangelização, recebe um passe, faz um tratamento, acho que não vai fazer mal. Só para direcionar, a minha filha, depois a gente ficou pensando que a professora falou, não aconteceu nada. Então nós ficamos lembrando, porque era um tempo pequeno, 5 anos, né? Era de 4 para 5 anos. Nós, uma vez, fomos a uma viagem com amigos e que nós ficamos numa pousada que era um chalé. E aí, nós ficamos vários dias. Cada dia, um casal dormia no quarto melhor. E nós esquecemos de avisá-la de que nós íamos mudar de quarto. Quando ela acordou, ela acordou no meio da noite e se viu num lugar que ela não conhecia, porque não era o quarto que ela tinha dormido. E ela começou a chorar e a gente demorou para ouvir. Esse foi o ponto. Olha só. Então, foi uma coisa que parece banal. Parece, mas não mas e depois a gente foi ajeitando as coisas e ela foi melhorando. Normalizou. Muito bom. A música mudou, mas vocês serão sempre as eternas Pretty Woman. É a Rosângela do Horto Florestal. Beijo, Rosângela. Bom dia, eu faço o evangelho na minha casa sozinha e algumas vezes, mesmo no dia a dia, eu não encontro palavras para falar com Deus. Aí acho uma oração escrita e faço com pensamento nas palavras da oração e assim me conecto com Deus e com a espiritualidade. Gratidão por todos os ensinamentos. É a Ana Castilho de Bauru. Tá certo. É minha vizinha. Tá bom também, tá certo. Qualquer forma de se comunicar com Deus tá perfeito. E daqui a um tempo você vai ver que você vai ficar falando sem precisar ler. É mesmo. Porque você vai ver que falar com Deus é conversar com Ele daquilo que a gente quer falar para Ele, só. Que é automático, não adianta. Do coração. É do coração e está se conectando, tá? Do jeito que for, tá bom. Muito bom. Também pelo WhatsApp, bom dia, lindas. É a Rosigleide, Poços de Caldas. Rosigleide. Vamos ver, você vai vir pra cá, Rosigleide? Vem pra cá. Ela disse que vem, não, ela disse que vem. Ela já falou que vem. Ela costuma e ela diz, falando em quem Deus uniu com amor, o homem não separa, hoje eu e o Roberto estamos comemorando 38 anos de muito amor. Parabéns. Sinceridade, companheirismo e muitas vitórias. Parabéns. Um grande beijo. Até 21. Ela já me avisou. E unidos também na prática do espiritismo há 5 anos esse mês. Que bacana. Que bom. Um belo exemplo, né? A gente lembra quando ela começou quando ela entrou na doutrina. Bom dia, meninas. Meu nome é Maria. Eu sou uma espírita muito rebelde. Eu trabalho sempre para mudar. Mas está difícil. Eu leio, mas não entendo nada e não consigo fazer a prece só lendo. Amo o espiritismo, mas não sei por que eu não entendo. Maria de Mato Grosso. E aí, será que uma aula com outras pessoas poderia ajudar ela? Então, precisa ver onde ela está frequentando, onde ela está, né? De repente fazer um curso de doutrina. Às vezes ela está muito ansiosa, né? Ela quer entender tudo de uma vez só. Né? Eu acho que vai com calma, vai lendo aos poucos, lê o evangelho, frequenta um centro, escute. Né? Às vezes a gente precisa escutar mais, assistir uma palestra, veja se tem um estudo onde você está frequentando. Tenha paciência, porque a gente sabe que, né, a gente vai pensar lá em vidas passadas, né? Às vezes as coisas são novas para a gente, às vezes a gente vivenciou outras coisas. Então, tenha paciência, porque a doutrina ela é muito racional. Não adianta a gente querer pegar o livro e ler tudo como se fosse um romance
é estudo. Então, tenha calma, leia aos poucos, frequente o centro, vá ouvindo palestra, deixa que isso vai interiorizando em você e você vai conseguir entender direitinho, vai assimilando aos poucos. Mas é isso mesmo, a gente tem pressa de aprender. E a gente se cobra mais do que deveríamos. Né? Às vezes é porque a gente tem somos imaturos ainda. Quanto você já conhece da doutrina? Por exemplo, muitas pessoas já vêm para essa existência, já vivenciou esse conhecimento. Outros não. Né? Então, é difícil mesmo. Tem gente que tem muito mais facilidade de compreender, outros não. São pessoas mais racionais, outras são pessoas mais emotivas. Então, em qual desses segmentos você se encaixa? Se você se encaixa numa pessoa mais emotiva, mais dependente de que alguém lhe fale, de que alguém explique para você, então vai ser mais difícil mesmo de você assimilar. Mas vai assimilar, do mesmo jeito. Com certeza. Cada um no seu tempo. Não tenha pressa. É isso mesmo. Leia trechos menores. Muito bom. No Facebook, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, Ana Paula Mazer diz: o Espiritismo abriu meus horizontes de várias maneiras. Eu agradeço a Deus todos os dias. Que bom. Isso é bom. Um abraço para você. A Dani Sperber também participando, Sueli Almeida. A Dani diz: a coisa religiosa, sim, é religação com o universo criador. Isso mesmo. Delta Bezerra também participando. Ângela Asnar, bom dia, bonitas. Tudo bem? Tudo bom? Dia. Que maravilha. Nós Vamos somos lindas, né? bonitas. Bom dia. Nós somos lindas, bonitas, meninas, pretty woman. Só tem até só internacional. Tá muito bom o negócio. A cada dia aprendo mais com vocês. Amo esse programa. Parabéns pelo trabalho tão edificante. Ângela da Vila Brasilândia, beijos a todos. Beijo, que legal. Continue aí, hein? Jaqueline Ricardo, Celso Siqueira, Marines Valentim. Bom dia, é bom ouvir sábias palavras logo cedo. Muito obrigada. Que bom. Que bom. O Flávio Carlos Vilela complementou o nosso comentário aqui, né? Ele diz: quando digo que só se baseia no Evangelho, é que ninguém cita outras obras. Aí está se transformando em um ritual religioso. Kardec prega o estudo em geral e não uma única obra. E aí, Stella? Então, aqui a gente já citou o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, e a gente está citando Céu e Inferno, a gente está citando toda a codificação hoje. Em especial o Livro dos Espíritos e Evangelho, por conta do mês de abril, por conta do seu lançamento, a gente está citando isso. Mas numa casa espírita, se trabalha com toda a obra de Kardec e com as obras espíritas complementares, que André Luiz, Herculano Pires, Leon Denis. Então, a gente trabalha com toda a obra espírita, não se fixa só no Evangelho. A não ser, talvez ele tenha falado isso, porque nós citamos que o Evangelho no Lar, nós fazemos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí é uma atividade específica. Então, não sei se foi por isso que ele se referiu que nós citamos só o Evangelho. Nesta atividade, nesse culto ao Evangelho no Lar, a gente trabalha com o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí a gente pode estar usando um livro de leitura antes para reflexão, e nós falamos também que aquele grupo familiar que já está fazendo Evangelho há mais tempo, se quiser ampliar o estudo nesse mesmo dia e horário, além do Evangelho no Lar, ampliar um pouquinho o estudo, porque já está fazendo algum tempo, pode usar um livro de apoio para esse estudo, também pode usar. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, para essa atividade do Evangelho no Lar, é o indicado. É o indicado. Então, por isso que a gente usa, não é ritual, não. Flávio, né? Isso. Não é ritual não, Flávio, é porque é uma atividade específica, que é o Evangelho no Lar, 15 minutos por semana. Mas, fora isso, as outras atividades no centro, todos os tipos de estudo, é usado toda a obra de Kardec e as complementares. Com certeza. Né? É interessante que, talvez, alguns centros, nas palestras, eles usem muito mais o Evangelho, porque quem vai a uma palestra vai em busca muito mais de consolo do que de esclarecimento. Muitas pessoas vão lá para serem consoladas. Então, se usa mais o Evangelho, mas também é permeado com os outros livros, né? Livro dos Espíritos, às vezes o Céu e o Inferno, quando se fala de espíritos mais rebeldes, ou quando se fala de arrependimento, ou quando, enfim, né? Quando o tema é propício àquele livro. Mas eu acho que é por isso, né? Mas nos cursos de doutrina, por exemplo, nossa casa, no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, do introdutório ao 5º ano, usamos todos os livros. Né? Lógico que o começo você vai usar mais Evangelho, mais Livro dos Espíritos para dar base.
né? Para começar. Isso. Então, falando do Livro dos Espíritos, qual que é a data de lançamento e também a proposta dele, Estela? Então, vamos lá. 18 de abril de 1857. Certo. A proposta do Livro dos Espíritos foi estruturar a doutrina espírita. Então, o Kardec ouviu todas aquelas manifestações da época, né? Toda aquela brincadeira de salão que até então só havia aquelas manifestações espiritualistas, né? Na época, que começou aquelas brincadeiras de salão, aquelas coisas que só se tinha por diversão na época. E Kardec foi muito importante porque ele foi o pioneiro em codificar, em ter um método científico e racional de falar, não, isso aqui tem alguma coisa de importante nessa brincadeira. Nessa brincadeira de salão tem alguma coisa de importante. Então, ele pesquisou isso de uma forma científica e racional, colheu tudo e estruturou isso em um livro. E esse livro se tornou a estrutura da doutrina. Então, a importância do Livro dos Espíritos é justamente essa, porque ele é a base da doutrina. Ele, de forma geral, ele é a própria doutrina espírita. E é interessante porque ele é fácil de ler, porque sob forma de perguntas, né? Então, a primeira edição, que foi em 1857, tinha 501 perguntas. Já na segunda, que foi em 1860, tinham 1.019 perguntas, né? E mais um capítulo, né? Porque na primeira tinha capítulos Doutrina Espírita, as Leis Morais, as Esperanças e Consolações. Já no segundo é as causas primárias, o mundo espírita ou dos espíritos, as leis morais, as esperanças e consolações. Então, é interessante porque ele foi melhorando, né? Isso é bárbaro. E tudo que você quiser saber, você vai lá no livro e você encontra. Tem uma explicação. E aí, se você quiser ampliar essa explicação, aprofundar mais, aí você vai para os outros livros. Perfeito. Então, é bárbaro isso, né? Como que ele é dividido? Ele é dividido em 4 partes, que são as causas primárias, que fala de Deus, da evolução, né? As leis morais, que fala de lei de sociedade, lei do trabalho, enfim, de todas as leis, né? Do progresso. Do progresso, lei de... Evolução, igualdade, liberdade, justiça e caridade. Mas o de conservação, nossa, de conservação, de destruição. Nossa, são 10, são 10 as leis morais, né? Tem muitas. Isso. São e 10. depois as esperanças e consolações, né? E faltou o segundo, que é o do mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos, o mundo espírita, né? Fala dos espíritos, né? Então, ele fala de tudo, fala de reencarnação, fala de mediunidade, fala de família, fala de tudo. E aí você vai no religioso, você quer mais religioso? Vai no Evangelho. Você quer mais científico? Quer mediunidade? Vai no Livro dos Médiuns. Quer saber de como foi criado o mundo? Vai na Gênese. Quer saber dos espíritos, as experiências que eles tiveram e como eles estão no mundo espiritual? Vai no Céu e Inferno. Tem a Revista Espírita. E tem obras póstumas, que é depois que ele desencarnou. Muita coisa para estudar. Então, o programa já está quase acabando, mas e aí, qual que é então, para encerrar, né, o papel de Allan Kardec nisso tudo, Estela? Então, eu acho que foi isso que eu comentei agora há pouco, o mais importante, né? Ele foi esse pioneiro, ele foi esse codificador da doutrina, ele foi direcionado para isso, ele veio com essa missão, né? Então, desde a formação de pedagogo dele, desde essa formação com Pestalozzi, que ele veio com essa formação racional, ele veio com essa formação de estudioso, da formação acadêmica mesmo dele, ele já veio com isso para que a doutrina fosse bem estruturada, esse método científico, ele não deixou nenhuma margem para que as coisas houvesse algum tipo de falsidade ou de falsificação dessas informações. Então, eu acho que esse pioneirismo dele de estabelecer esse método científico, estruturar essa doutrina, eu acho que é o que mais valoriza e que mais fortalece esse papel dele dentro da doutrina, né? Eu acho que a importância dele foi esse pioneirismo de falar, não, esse olhar que ele teve, olha, disso aqui tem alguma coisa importante nessa brincadeira, né? Tem alguma coisa lógica nessa brincadeira de salão. Não é possível que essa mesa girante aqui tenha uma pergunta inteligente e uma resposta inteligente, eu não vou deixar passar isso. Né, vou pegar, vamos ver no que vai dar. E ele aproveitou essa oportunidade da reencarnação dele, essa missão. Ele teve olhos de ver. Né? Eu acho que isso foi
foi o papel importante dele. E trouxe essa bendita doutrina abençoada e consoladora que hoje nós estamos aqui conversando sobre ela, né? Cumpriu sua missão. Cumpriu sua Nossa, missão. pois é, eu acho que uma missão extraordinária, porque ele veio cumprir uma promessa de Jesus, né? E trazer o Consolador prometido. Ele foi intermediário entre a espiritualidade e a materialidade, né? E foi feliz nisso, foi né? feliz. E ainda trouxe, ainda inventou, né? Criou um nome específico para diferenciar o espiritismo do espiritualismo, né? Então é fabuloso. O Dr. Bezerra de Menezes fala que o nosso papel aqui é divulgar essa doutrina, porque é ela que vai estar em todas as religiões. Ela não será única, ela estará em todas, porque os conceitos são para a nossa felicidade. Para a vida toda, né? Só mandando um parabéns aqui para o José Antônio Picos de Piauí, é aniversariante de hoje. Parabéns. Parabéns. Um beijo para você. Que E bom. é isso aí. Obrigada, meninas. Obrigada, Estela. Obrigada a todos. Uma ótima semana. Até o próximo programa. Pois é.